Olá, a Comunidade do Conhecimento está no ar. Eu sou Matheus Torresan e hoje vamos falar de solidariedade, de um pessoal que há quase 20 anos ajuda a alimentar pessoas que não teriam que comer. Também vamos falar do saque das contas inativas do FGTS. Tem muita gente indo atrás daquele dinheirinho que chegou em boa hora. Você vai conhecer o trabalho de um hospital que atende pacientes com doenças raras e um esporte cheio de adrenalina, o Street Slide. Aqui no estúdio vamos conversar com um estudante de medicina que fez intercâmbio em Londres e trabalhou com o médico da Rainha Elizabeth. Fique com a gente, o Comunidade está no ar. A gente começa o programa falando sobre solidariedade, sobre o sopão da Dona Teresa. O trabalho dela e dos voluntários já é bastante conhecido aqui em Maringá e está sempre precisando de doadores. Aos poucos o pessoal vai chegando para almoçar. Para atender todos eles, 12 voluntários se revezam durante a semana. Eles preparam e servem a sopa. É o famoso sopão da Dona Teresa, que existe há 19 anos. É aqui nesse espaço que o sopão é servido 2 vezes por semana. Essa ação do bem atende em média 2.000 famílias por mês. São pessoas aqui do conjunto Branca Vieira e outras que vêm dos bairros vizinhos. João mora no bairro desde que nasceu. Desempregado, ele conta que o almoço tem ajudado ele. Aqui é uma ajuda comunitária que ajuda muita gente no bairro aqui, né? Não é só nós não, o bairro inteiro, né? O bairro inteiro, o Paulino, o Record, o Jardim Oásis, vem tudo pra cá também. Dentro do caldeirão, 4 pacotes de carne, 30 de macarrão e quase 10 quilos de batata e outros legumes. A receita fica por conta dessas mulheres, que dedicam tempo para servir o próximo. Eu começo na segunda-feira, eu venho, refogo a carne, lavo, tempero bem temperadinho, deixo ela apurar. Aí na terça-feira eu chego aqui de manhã, tem os meninos que já dão uma ajuda para mim, daí eu chego lá, já deixo os legumes, a gente corta os legumes, coloca para ferver junto com a carne, aí deixa apurar, deixa cozinhar bem cozidinho, aí eu coloco o macarrão e mais ou menos umas 10h30, 11 horas a gente começa a servir. Depois de tudo pronto, é hora de levar à mesa. O trabalho pesado fica por conta dos homens, mas antes de servir, um último tempero, para dar aquele gosto especial. São quase 140 pratos de sopa por semana. Quem não almoça no local, traz a própria vasilha para levar a sopa para casa. O sopão da Dona Teresa se mantém com doações. Quem quiser ajudar, pode ligar no telefone 3268-4722. São pessoas que conhecem o sopão, né? Então eles traz até aqui, liga para a gente buscar, Ceasa, todos assim, as pessoas que queiram fazer a doação. E a gente vai buscar. Haja força para mexer toda a sopa. Para deixar tudo ainda mais gostoso, eles acrescentam um ingrediente único, que faz parte da vida de muita gente por aqui. Tem mais de 10 anos que eu trabalho aqui. E cada dia eu sinto mais prazer de vir ainda, para mim ajudar as pessoas. E ver as pessoas felizes, para mim também ficar feliz. Tem bastante amor e carinho para a sopa ficar bastante gostosa, né? Esse é um tempero que não pode faltar. Não, esse é um tempero que tem que ter toda a vida, ele tem que ter e não faltar isso daí que é o amor e o carinho pelas pessoas. Muito legal, né? Muita gente está aproveitando para sacar o dinheiro que estava parado nas contas inativas do FGTS. Os saques vão até o mês de julho e é preciso estar atento para a data e saber quem é possível fazer o saque. O Joselito veio cedo à agência da Caixa Econômica para sacar o FGTS. Ele tem R$3.000 para receber e vai investir no negócio próprio. Guardar, porque eu abri o seu empresário, né? Abri um negócio novo para mim, né? E eu vou investir nesse negócio. Investimentos para uns e pagar as contas para outros. O Marlos resolveu quitar as dívidas. Estou preferindo quitar algumas contas, né? Se aparecer algo de urgência, a gente tem que dar prioridade à urgência, né? E vale sacar qualquer valor. A Cristina tem apenas R$100, mas achou melhor resgatar o dinheiro. Dinheiro sempre é bom, né? Para comprar algumas coisas para dentro de casa, né?
pouquinho. O cronograma de pagamentos segue até 31 de julho, de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil têm direito ao saque das contas inativas. Nesta primeira etapa, podem sacar o FGTS os nascidos em janeiro e fevereiro. Até R$ 3.000 ele pode sacar nas salas de autoatendimento da Caixa e nas lotéricas, com o cartão do cidadão e senha do cidadão. Até R$ 3.000. Acima desse valor, aí sim, nas agências da Caixa, faz o recebimento. A seguir, vamos falar de um esporte pra lá de radical, o Street Slide. É já já. Estamos de volta. Tem um hospital em Curitiba que é referência quando se fala em tratamento de doenças raras. Para ajudar as famílias, quem tem dúvidas sobre essas doenças, existe um cadastro no estado para troca de experiências. Há 4 anos, a Maria Eduarda foi diagnosticada com dermatomiosite juvenil. A doença é raríssima. Acomete uma em cada grupo de 500 mil crianças no mundo. Entre os sintomas estão vermelhidão, fraqueza, dores musculares e dificuldade respiratória. O tratamento dela é feito no Hospital Pequeno Príncipe. Tivemos, a princípio, um médico que valorizou os pequenos detalhes. Uma mãe curitibana direcionou para cá e, dentro de pouco tempo, assim, até graças a Deus, ela foi diagnosticada, começou o tratamento, né? E desde então a gente vem aí lutando com isso. O hospital é um dos 7 centros de referência do país em tratamentos de doenças raras. São anos realmente de trabalho de uma equipe especializada. Nós temos não só da reumatopediatria, mas de várias especialidades, pessoas capacitadas, tanto médico como enfermeiro, como psicólogo. Então é realmente um acompanhamento multidisciplinar que faz com que o hospital tenha essa diferença, né, esse diferencial em relação a outros locais. As doenças raras atingem 13 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Apesar deste índice significativo, não há um cadastro nacional sobre elas, e nem nos estados. Mas há 1 ano e meio, o Paraná adotou esta iniciativa. O cadastro foi implantado pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional em agosto de 2015. As informações ajudam pacientes, famílias e médicos a encontrar as melhores soluções para cada caso. Ele vai trazer informações muito importantes, não só para a comunidade científica, mas eu acredito que muito para o gestor, né, para que ele possa definir e entender por que essas doenças estão concentradas em alguns locais, né, e se existem, e até campanhas, de repente, sabe, de aconselhamento genético, né, então acho que tem muita coisa para a gente trabalhar em cima desses dados. A iniciativa tem apoio da Secretaria Estadual da Saúde, que disponibiliza a infraestrutura necessária para os encaminhamentos. Nós temos aqui em Campo Largo o Hospital Valdemar Monachê, que hoje tem um ambulatório de erros inatos do metabolismo, então já tem uma parcela da população com doenças raras que está sendo atendida nesse ambulatório. Recentemente também o Hospital Pequeno Príncipe recebeu a habilitação do Ministério da Saúde como centro de referência em doenças raras, então já vai ter também um atendimento específico voltado para essas pessoas aqui no Paraná e de bastante acesso para toda a população. Você vai conhecer agora um esporte super radical, é o Street Slide. Um grupo que pratica esse esporte é de Curitiba e eles devem representar o Brasil no exterior. 1, 2, 3. O Street Sled foi criado nos Estados Unidos há mais de 30 anos. No Brasil, chegou pouco depois. A capital paranaense é pioneira deste esporte no país. Os trenós do asfalto são semelhantes aos do gelo, uma evolução dos tradicionais carrinhos de rolimã. São cerca de 40 riders na cidade e 80 em todo o estado. Os sleds podem chegar a 140 km por hora e têm preparo parecido aos dos carros de competição. Aqui o desafio é o limite entre a segurança e a velocidade. A segurança ela está nos equipamentos, né? Então a gente usa macacão de couro, luvas especiais, capacete apropriado para isso, sapatos adequados. O ponto de encontro dos praticantes é a pista do Parque São Lourenço, mas eles também se aventuram nas ruas e nas estradas. A gente foi para a barragem de Piraquara, onde pegava 100 km por hora. E dessa a gente foi convidado e para o Rio Grande do Sul, onde tem Teutônia, que é a ladeira mais rápida do mundo, a gente começou a construir a nossa história.
Hoje o sled tem reconhecimento internacional, tanto que os atletas aqui de Curitiba foram convidados para o Mundial de Velocidade, que vai ser disputado no Canadá em setembro. Vamos pedir aí para o pessoal, que é um esporte que é aqui de Curitiba, né, para incentivar, para a gente poder ir lá, levar o nome da cidade e levar o nome do Brasil, um esporte novo, que nascido aqui em Curitiba, que pode quebrar um recorde mundial de velocidade. Depois do intervalo, vamos conhecer um pouco da história de um estudante de medicina aqui da Unicesumar que fez estágio com o médico da Rainha Elizabeth, em Londres, é claro. Poder fazer um curso de medicina já é uma alegria para muitos estudantes, né? Mas poder fazer um estágio em Londres, ainda com um médico que atende a Rainha Elizabeth, é praticamente um sonho realizado. E quem conseguiu isso é o Brendo Rodrigues, ele que é aluno de medicina aqui da Unicesumar. Seja muito bem-vindo à comunidade. Obrigado, tudo bem? A primeira pergunta para você vai ser, como foi entrar no curso de medicina? Que é um sonho para todos, né? Tipo assim, quem procura, né? Olha, foi uma experiência muito árdua chegar até aqui, né? E o ingresso no curso foi através do ProUni. Então, eu sou aluno ProUni, através da prova do Enem. E, de fato, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida, né? Fruto de muito esforço, muito trabalho, muito estudo. E de onde veio essa ideia de fazer esse estágio em Londres? Tipo, surgiu dentro do curso? Como que foi? Foi um pouco inusitado. Eu estava com uma professora que trabalha já há mais de 10 anos na área de medicina integrativa, com homeopatia, farmacêutica, a professora Denise Aleixo. E numa conversa de corredor, um dia, eu comentei sobre a vontade de fazer um intercâmbio, um estágio observacional em alguma das áreas. E ela me sugeriu um contato que ela tinha, no caso, do Dr. Peter Fischer, que é o médico da Rainha Elizabeth II. E então eu entrei em contato com ele por e-mail, né, perguntando se haveria a possibilidade de um estágio observacional. E, por incrível que pareça, ele foi muito solícito e em menos de 2 semanas ele me respondeu dizendo que sim, era possível, que só seria necessário pedir carta de referência para os meus professores e os trâmites burocráticos. E como que foi por lá? Maravilhoso. Definitivamente uma das melhores experiências da minha vida depois do ingresso na medicina, que na verdade vem como complemento, né? Sim. E tive a oportunidade de acompanhá-lo em alguns momentos, não foram todos, porque de fato ele é um médico muito requisitado, mas extremamente cordial, solícito, e foi uma experiência muito agradável. Ele compartilhou comigo o trabalho dele na área de reumatologia. Então, no sistema de saúde deles, você tem a possibilidade de trazer para os pacientes a medicina integrativa dentro do sistema público de saúde. Então, paciente, por exemplo, de fibromialgia, que geralmente trata dor crônica, ele tem a possibilidade de buscar um serviço de medicina complementar. Daí, no caso, entraria a homeopatia, a parte de acupuntura, todo esse serviço que, de modo geral, não é tão fornecido em outros sistemas de saúde, né? Você tinha falado de medicina integrativa. Para quem está em casa, talvez não conheça o termo. O que é a medicina integrativa? A medicina integrativa é basicamente, a própria palavra ela é autoexplicativa, é integrar a medicina. Então, o que ela traz para a gente? Práticas complementares, ou seja, além daquelas que já são disponibilizadas naturalmente num atendimento em medicina, que traz e busca o alívio de dor para pacientes com condições, das mais variadas condições clínicas, né? Então, por exemplo, acupuntura, homeopatia, clínicas integradas no serviço, atendimento de questões como insônia, né? Então, é um serviço que vai desde a dieta alimentar do paciente até o acompanhamento psicológico, dependendo do quadro clínico que esse paciente apresente. E como era o seu dia a dia lá? Meu dia a dia era, basicamente, ele iniciava às 9 da manhã no hospital. Então, no período da manhã, a gente acompanhava as consultas clínicas. Então, ele fazia as avaliações. E como eu estava no estágio observacional, eu não fazia muita coisa prática. Eu mais observava e trocava com ele, depois das consultas, comentários a respeito do quadro clínico dos pacientes e a evolução desses pacientes. Então, eu pude acompanhar pacientes com condições principalmente reumatológicas, então artrites das mais variadas, fibromialgia, pacientes que, de modo geral, apresentam doenças com manifestações crônicas, né? Então, a gente discutia esses quadros clínicos ao final do dia e eu fazia os relatórios diários de como tinha transcorrido aquele dia. Então, foi realmente uma troca de conhecimentos muito boa. E eu pude ver um serviço de medicina em qualidade que me inspira a partir de então.
né? Que é trazer para esses pacientes uma avaliação, um atendimento mais humanista, né? E a medicina integrativa, a homeopatia, nessas áreas você tem um conceito de medicina holística. Então você trata o paciente como um todo. Você não se restringe apenas a uma condição, por exemplo, uma dor pontual no joelho, né? Você vai avaliar como que está o psicológico desse paciente, quais os fatores ambientais que têm influenciado na evolução dessa condição que o paciente está apresentando. Então, é uma medicina que traz um complemento muito efetivo para o tratamento do paciente. Quando você olha um paciente que geralmente o pessoal acha que vou só tratar ali e não quero olhar os outros lados. Exatamente. Tipo, não preciso olhar os outros lados. E muitas vezes também. você não vai na causa do problema, né? Então, quando você tem um conceito humanista de medicina que traz essa avaliação integral do ser, você consegue, de modo absurdo, ser muito mais efetivo no tratamento, numa abordagem terapêutica. E uma coisa que eu achei muito bacana lá é que os médicos, entre si, eles têm uma comunicação muito clara. Então, você oferece uma terapêutica para o paciente somente após conversar com os outros médicos desse paciente e, principalmente, depois de entender se há consentimento ou não desse paciente, né? Então, o paciente e os médicos que tratam esse paciente estão sempre envolvidos com ele. Não é um único médico estabelecendo uma terapêutica. Interligado, assim? Exatamente. E aí que entra esse conceito de integrado, né? De medicina integrativa, porque daí o paciente consegue ser remanejado nos diversos setores em que ele tem necessidade, né? Então, é muito... Tipo, ajuda 100% É magnífica, é um conceito de medicina que eu vejo que representa a excelência na medicina. E eu acho que é isso que a gente tem que continuar buscando e, quem sabe, trazer para o nosso país. Porque sempre aprimorar e aprimorar cada vez muito melhor. E trazer que nem você pôde observar essas experiências, que nem você foi para lá e viu que dá certo lá, né? É possível, é muito mais barato, né? Quando se compara a algumas práticas ocidentais de medicina, né? Então, se você conseguir complementar, você traz muito mais qualidade de vida para o paciente, né? Então, eu acho que, de fato, esse é um futuro muito promissor para todos nós na medicina. E como também, futuro médico, né? Eu vejo. Na parte também do atendimento agiliza, né? Porque todos estão sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Então, você evita, por exemplo, o que a gente chama de polifarmácia, em que um mesmo paciente ele toma inúmeros medicamentos que têm interações entre si e que trazem malefícios para a saúde desse paciente. Então, a partir do momento que você tem uma comunicação efetiva entre todos os médicos que atendem esse paciente, você consegue, de fato, trazer a qualidade que você busca num tratamento terapêutico, porque você evita mais efeitos colaterais e consegue ser efetivo no tratar uma doença ou uma condição. Você conseguiu um contato a mais também com outros médicos também de lá? Assim, então, foi basicamente através do Dr. Peter que me oportunizou conhecer os demais médicos do hospital. Então, por exemplo, eu conheci o diretor da Sociedade Britânica de Acupuntura, um médico também excelente que me oportunizou acompanhá-lo durante alguns dias na prática de acupuntura. Além disso, a doutora Sara Emes, que é a diretora de educação do hospital, em que eu fiz o estágio, que cuida do serviço de clínica e atendimento às condições da mulher, das crianças. Então, o serviço de pediatria, que seria como a gente chama aqui, lá eles chamam de serviço da criança, e o serviço de atendimento à mulher, que equivale às práticas ginecológicas e tratamentos voltados para a saúde específica desse público, né? Além disso, eu conheci o Dr. Tariq Khan, que era um dos médicos, lá eles chamam, seria o equivalente ao, eu não sei se essa é a palavra, mas eles chamam o podiatrist, que seria um podólogo, só que lá é uma especialidade na medicina. E aí ele tem uma prática que é muito interessante, um tratamento com herbal, que auxilia na recuperação de condições de pele. Então, aquela pele ulcerada, o pé diabético, que a gente conhece, que é uma condição clínica bem difícil de tratamento, né? Eles têm uma terapia com uma planta chamada marigold, que é das famílias das calêndulas, que é fantástico, assim. Então, eu vi umas terapias muito diferentes de tudo que eu já vi aqui e que se demonstram muito efetivas, realmente muito eficazes, né? Então, esses foram alguns dos médicos que eu conheci, mas eu pude acompanhar basicamente todos os serviços ofertados pelo hospital nesse 1 mês de estágio. E fora que a estrutura também lá do hospital a estrutura, ela é realmente muito boa, né? Eu acho que o diferencial em relação à estrutura deles é em relação à parte tecnológica e de informação. Então, por exemplo, um paciente, ele tem no dia da consulta uma cópia, que pode ser em áudio ou por escrito, de tudo que foi definido naquela consulta. Essa mesma cópia ela vai para os outros médicos que cuidam desse paciente e o paciente fica com a dele. Então, assim, não tem como você
perder no meio do caminho essa informação a respeito do teu paciente, né? Então é isso que torna efetivo. Então, por exemplo, se você vai a uma consulta na próxima semana, você recebe uma mensagem no seu celular avisando que você tem uma consulta marcada para um determinado horário em determinado hospital. Então é um sistema muito efetivo, né? Tem muita gente por aqui que esquece de consultas. É tão complicado agendar uma consulta e depois que agenda acaba esquecendo. E fora ainda que acaba perdendo os documentos, perde o exame, aí chega lá, tipo, vai ter que fazer tudo de novo, até conseguir tudo de novo. E isso às vezes torna um pouco ineficiente o sistema, né? Em relação a esse método lá, por exemplo, o paciente ele pode remarcar a consulta por e-mail. Se ele teve algum compromisso e não vai poder comparecer, então ele manda um e-mail para o hospital. E assim, e-mail lá funciona. Então você manda hoje, você vai receber uma resposta daquele e-mail no mesmo dia, basicamente. Então é um sistema que para ele está tão habituado, tão natural, que é muito prático e efetivo. Já está no dia a dia deles ali. Exatamente. Exatamente. Agora uma dúvida. Não sei se você chegou a perguntar para ele como que ele conseguiu essa confiança da rainha para ele poder atender ela. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não toquei muito em relação ao nome da família real ou questões assim, para não parecer muito pretensioso e para principalmente valorizar a medicina, né? Porque eu não fui explorar uma imagem, né, dele, eu fui lá pelo conhecimento. Mas pelo que eu entendi, a família real é uma fiel amante das práticas em medicina integrativa. Então, homeopatia é basicamente... Eu acho que o suporte que eles têm lá no hospital e a credibilidade dessa prática lá também é em função do apoio da família real, que se demonstra muito interessada nessa técnica. Então, eu acho que o contato deles foi uma questão meio natural, assim. Ele como um médico que trabalha com essa área e a família real que tem um interesse muito grande nessa área, né? Então, eu não cheguei a explorar, não perguntei. Mas ele chegava a falar alguma coisa também assim? Tipo, não, extremamente ético e, assim, eu não cheguei a explorar muito essa parte, sabe? Eu achei que existe um limite, assim, entre a minha postura lá como estudante. Porque ele ia falar, poxa, ele veio aqui só para saber. Exatamente, né? E eu acho que o que importa é a gente valorizar essa questão da medicina e a oportunização dessa troca de conhecimentos, né? E a partir desse primeiro contato, outros estarão abertos, né? Sim, são tipo, possibilidades fala, que se o rapaz abrem. veio para cá e, tipo... Exatamente. Ele esteve tão presente, quis aprender tudo, tipo, quando eu tiver mais oportunidade, vou aceitar ele, ou aceitar mais gente também para poder vir. Olha, foi um contato muito bom, porque abriu portas, né? Eu fiz uma reunião junto com a diretoria do hospital, junto com a doutora Sara Emes, e eles consideram a possibilidade de uma parceria entre a instituição e o hospital. Então, isso, de fato, é uma oportunidade para que novos alunos possam visitar esse serviço. E é uma parceria de continuidade, né? Uma troca de conhecimentos que favorece a formação do médico, né? E pode-se dizer que vai ajudar a todos, tanto para o aluno que está indo para lá, quanto na formação dele, quanto quem vai estar sendo atendido por ele. Porque vai estar pegando as técnicas, vai estar pegando o conhecimento que foi adquirido e é uma lá questão fora. assim, de o médico, nós alunos de medicina como futuros médicos, termos a mente aberta para buscar, pesquisar novas opções terapêuticas para os pacientes, né? Então é realmente o universo do conhecimento se expandindo para nós, né? Trazendo a possibilidade de desenvolver novas técnicas e de aplicá-las, as que já existem aqui no nosso país, né? É que nem o pessoal fala, quanto mais você procura, mais você aprende, mais você cresce, porque cresce tipo, tanto no conhecimento, você se destaca. Exatamente. Porque que nem você vai estar aplicando um conteúdo que você aprendeu lá, e, tipo, aqui pode estar tentando tratar a pessoa, mas não estão achando uma forma. Você, poxa, eu fui para lá, eles tratavam dessa forma, e dá certo lá, e eu vou aplicar aqui. E você, tipo, vai poder até transmitir para os seus colegas e passar para todos, tipo... Sim, e você consegue ver que nem sempre você vai poder curar um paciente, mas o fato de você aliviar a dor desse paciente, trazer qualidade de vida para ele, dar condições para que esse paciente continue trabalhando, continue tendo uma vida relativamente normal, é um grande passo, né? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, por ter contado para o pessoal de casa um pouco da sua vivência lá fora e essa experiência que você teve lá com o médico. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, a comunidade de hoje vai ficando por aqui. Espero de você amanhã. Até mais.